Vamos então resolver a atividade número 39 do caderno de apoio. Esta atividade tem duas perguntas. Vamos então começar pela primeira, mas antes disso vamos dar uma noção de unidades de medida de comprimento. O metro, o decímetro, o centímetro e o milímetro. Portanto, para medir um determinado comprimento, tens que dizer em que unidades é que estás a medir, não é? Se é metro, se é decímetro, se é centímetro, se é milímetro. É evidente que se nós estivermos a medir um objeto grande, vamos supor uma árvore, nós não vamos medir em centímetros nem em milímetros, vamos medir em metros. Porquê? Porque a árvore tem mais de 1 metro. Tudo que tiver mais de 1 metro a gente mede em metros. Por exemplo, centímetros. A gente vai medir em centímetros objetos que têm pelo menos mais de 1 centímetro, não é? E milímetros é a mesma coisa, não é? Não vamos medir um objeto que tem a altura de metros, por exemplo, uma árvore 2 metros, em milímetros, não é? Podemos medir, mas não é o adequado. Temos que utilizar medidas mais próximas da dimensão do objeto. E agora, o que é que nós verificamos aqui? Se dividirmos um metro em 10 partes, 10 partes iguais, obtemos 1 decímetro. Se dividirmos 1 decímetro em 10 partes iguais, obtemos 1 centímetro. Se dividirmos 1 centímetro em 10 partes iguais, obtemos 1 milímetro. Portanto, para passarmos de metros para decímetros, temos que multiplicar por 10, não é? Porque isto são 10 partes daquilo. Para passar de decímetros para centímetros, temos que multiplicar por 10. Porquê? Porque cada 10 partes de centímetros é 1 decímetro. Para passar de centímetros para milímetros, também multiplicamos por 10. Porquê? Porque por cada 10 milímetros corresponde 1 centímetro. Portanto, 1 centímetro são 10 milímetros. Ao contrário, tens que dividir. Entendeste? Ora, vamos ver. Se dividirmos, vamos imaginar aqui 1 metro de madeira, que é utilizado para medir o tecido que se vende aos balcões. São estas réguas quadradas, de secção quadrada, não é? Que têm 1 metro de comprido. Se dividirmos 1 metro em 10 partes iguais, cá está, 1 metro é isto aqui grande. Se dividirmos em 10 partes iguais, por exemplo, de 0 a 10, 10 a 20, 20 a 30, 30 a 40, 40 a 50, 50 a 60, 60 a 70, 70 a 80, 80 a 90, 90 a 100, repara, são 10 partes, nós temos 1 decímetro, cá está uma parte, de 1 a 10, estás a ver? De 1 a 10, é aqui mais ou menos, está aqui ampliado para tu veres, é 1 decímetro. Se dividirmos 1 decímetro, que é de 1 a 10, né, em 10 partes iguais, nós vamos obter 1 centímetro. Estás a ver? Tens uma parte, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cada centímetro. Ok? Se dividirmos 1 centímetro em 10 partes iguais, o que é que nós vamos obter? Vamos obter 1 milímetro. Cá está. Temos aqui 1 centímetro. Se contares estes tracinhos pequeninos, temos 1, 2, 3, 4, 5. Aqui o grande. Depois, mais 1, 2, 3, 4, 5. Cá está. 1 centímetro são 10 milímetros. Cada distânciazinha entre um tracinho deste e o outro é 1 milímetro, porque é 1/10, né? uma 10 partes da divisão de 1 centímetro. 1 centímetro é dividido em 10 partes. Entendeste? Cá está. Temos aqui em pormenor. Temos aqui 1 centímetro, né? E cada partezinha destas é 1 milímetro. Okay. Dividimos 1 centímetro em 10 partes iguais. Portanto, se nós tivermos uma régua dividida, por exemplo, com uma escala de 1 a 100, se nós juntarmos, repara, aqui está uma régua dividida em partes diferentes, mas temos aqui as 10 partes, cá está a primeira parte, a segunda, depois vai de 20 a 30 a terceira, depois de 30 a 40 a quarta, 40 a 50 a quinta, 50 a 60 a sexta, 60 a 70 a sétima, 70 a 80 a oitava, 80 a 90 a nona e 90 a 100 a 10ª parte. Se colarmos esta parte aqui em cima, depois esta ali, esta ali, esta ali, nós vamos obter uma régua muito mais comprida, mas com 1 metro, certo? Portanto, temos aqui uma régua dividida em 4 partes diferentes. Se juntarmos essas 4 partes, obtemos uma régua com 1 metro. Foi aquilo que eu disse, está bem? Cá está. Repara aqui 1 centímetro, vai daqui até aqui. Estamos a ampliar aqui esta parte de baixo. Repara, cada partinha destas pequenininhas é 1 milímetro. 1, 2, 3, 4, 5 milímetros. 6, 7, 8, 9, 10 milímetros. 10 milímetros é 1 centímetro. Quer ver? Daqui até aqui é 1 centímetro. Tem 10 milímetros. Vamos então ver a primeira pergunta. Achas que se fosses tu a medir com o teu palmo o resultado seria o mesmo? Explica porquê. Ora bem, tens que observar a figura. Tu vês aqui uma senhora a medir as alturas de vários meninos. Aqui a Bia, a Patrícia, a Sandra e a Fernanda.
Está aqui neste caso a medir a Fernanda. Repara que tem alturas diferentes. A Fernanda é mais alta dos quatro meninos, certo? E depois a senhora, como não tinha método para medir, foi utilizar uma medida não padronizada, que é o palmo, não é? E aqui o que é que verificas? A Bia tinha 1, 2, 3, 4, 5 palmos de altura. A Patrícia já tinha 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A Sandra já tinha 6 palmos mais 4 dedos. Portanto, 1, 2, 3, 4, não é assim? E a Fernanda tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 palmos. Repara que esta senhora, ao medir isto, não nos diz quanto é que mede a altura de cada um dos meninos. Apenas podemos tirar aqui uma conclusão. É a relação entre as alturas dos meninos. Portanto, a mais pequenina tem 5 palmos e a maior tem 7. Portanto, esta medição é uma medição não padronizada. Não nos diz qual é a menina. Não diz que, que a Bia, por exemplo, mede 80 cm ou 90 cm ou 1 metro para aí adiante. Diz-nos que tem uma altura igual a 5 palmos desta senhora. Se for outra pessoa, se fores tu a medir, lá a medir os palmos são mais pequenininhos, vais ter mais palmos, mas faz uma medição, consegues comparar as medições, as alturas dos diferentes meninos, mas não sabes dizer qual é a altura do menino. Para isso tens que utilizar uma medida padronizada. Isto é um metro, uma fita métrica, ou uma escala, uma coisa qualquer. Entendeste? Achas que se fosses tu a medir esta figura, teria a mesma quantidade de palmos? Achas? Explica porquê. Pausa o vídeo para resolveres a questão, depois eu mostro a solução. Vamos então ver. Portanto, vamos ver primeiro o que é um palmo. O palmo é uma medida de comprimento que se obtém com a mão aberta. Estás a ver aqui a mão aberta? Que é a distância entre o dedo polegar, que está aqui, e o mínimo. Esta distância aqui é o palmo. Mas esta distância depende do tamanho da mão. Se um menino tem uma mão pequenina, esta distância é mais pequena. Se for um adulto, já tem um tamanho maior, a distância é diferente. Portanto, os palmos não são todos iguais. Repara bem como é que mede aqui. Consegue-se medir o palmo. Mede de 4 a 22, mais ou menos. Portanto, 22 menos 4 dá 18. Este palmo desta pessoa mede aproximadamente 18 centímetros. Não é? 22 menos 4 dá 18, mais ou menos. Mas se fores lá tu medir, és capaz de ter para aí um palmo de 10 ou 12. Não é? É diferente. Então, como é que tu resolvias a questão? Aqui temos 5 palmos da professora ou da senhora que está a medir. Aqui tens 6. Aqui tens 6 palmos mais 4 dedos. Está ali os 4 dedos. E tens aqui 7 palmos. Como é que tu fazias então? O que é que achas? Que se fosse tu a medir, o que é que acontecia? Como tens um palmo mais pequeno, certamente deste tipo, estás a ver, a distância é mais pequena, o que é que acontece? Esta distância azul escura é mais pequena do que esta distância azul clara. Então, se nós tivermos que medir uma distância comprida, vamos por aqui a preto, vamos medir com o palmo maior. Cabe aqui uma vez um palmo, 2 palmos. Se for o palmo menor, já cabe 1, 2, 3. Estás a ver a quantidade de palmos que é diferente? Se medimos esta distância, este comprimento a preto, com um palmo maior, nós só precisamos de 2 palmos. Se for um palmo menor, precisamos de 3. Como vês, depende do tamanho do palmo. Então, a resposta como é que seria? Não, porque o meu palmo é inferior ao palmo da pessoa adulta que está lá a medir. Não é assim? Portanto, se fosses tu a medir estas distâncias com o teu palmo, o resultado não seria o mesmo. Seriam precisos mais palmos, não era assim? Entendeste? Para medir o mesmo comprimento, foi o que eu disse aqui, quanto maior ao palmo, que é este azul claro, menos vezes é necessário utilizar essa unidade de medida. Aqui só se utiliza 2 vezes para medir esta distância. Aqui já é mais pequeno, tem que se utilizar 3. 1, 2, 3. Certo? O palmo não é uma medida padronizada, não é padrão. Não tem toda a mesma, os palmos não têm toda a mesma medida. Enquanto se utilizares uma fita métrica, 1 metro é igual em todas as fitas métricas. Não é? 1 centímetro é igual em todas as fitas métricas. 1 milímetro é igual em todas as fitas métricas. Porquê? Porque é uma medida padronizada, um padrão. Entendeste? Como se pode resolver o problema, então? Como é que achas que se pode resolver? Podes ouvir para pensares na questão e depois eu mostro a solução. Ora bem,
para resolver o problema, podemos utilizar uma fita métrica. Ou então aquele vinil que se cola nas paredes, nos quartos dos meninos, com medidores de altura, em que o menino vai crescendo, vai tomando nota da altura que tem e a data em que tem essa altura. Depois, quando for maior, dizer assim: olha, eu tinha 80 centímetros com esta idade, 90 com a outra, 1,05 m com a outra, e por aí adiante. Fica no quarto tudo marcado as alturas com as datas. Tu tens isso no teu quarto? Se não tens, podes fazer. Compras um vinil deste tipo ou de outro género, colas na parede direitinho, pedes ajuda aos teus pais e é engraçado ficares com a anotação da evolução da tua altura. Entendeste? Vamos à segunda pergunta. Com a ajuda de uma régua, mede e registra o comprimento destas barras. Tens aqui 4 barras, uma barra A laranja, uma barra B azul e uma barra C verde. E queremos saber quais são as medidas do comprimento destas barras. Não é assim? E depois a segunda pergunta vamos ver qual é a diferença entre a maior e a menor. Pôs o vídeo para resolveres a questão, depois eu mostro a solução. Portanto, o que é que nós fazemos? Metemos a régua, o zero da régua no início da barra, ali alinhadinho, e vamos ver onde é que ela termina. Ela termina no 12, 12 centímetros, cá está, 1 centímetro, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Termina aqui, não é? Não é ali à frente, isto está em perspectiva, não te esqueças disso. A perspectiva está de lado, não está de frente. Portanto, aqui é onde termina. 12 centímetros. A barra B já termina nos 8. Estás a ver aqui, 8 centímetros. E a barra C é mais pequena de todas. Termina ao fim de 4. Estás a ver? Portanto, o que é que nós podemos dizer? Podemos dizer que a barra A tem 12 centímetros de comprimento. Nós já vimos aqui 12. A barra B tem 8 centímetros, termina ali no 8. E a barra C tem 4, termina no 4. Entendeste? Vamos à segunda pergunta. Qual é a diferença em centímetros entre a maior, que é a laranja, e a menor, que é a verde? Quanto é que mede a maior? 12 centímetros. É quando nós vamos pôr no aditivo, certo? E o 4 é o menor. Pomos no subtrativo. Então 12 menos 4, como é que vamos fazer esta conta? Podemos tirar 4 a 2? Claro que não. Temos que pedir uma dezena emprestada a 1. Então fica ali, empresta uma dezena, fica ali uma menos uma que emprestou, fica 0. Portanto fica 4 para 12, já se pode tirar 4 a 12. Quanto é que falta? Quanto é que sobra? 8, não é assim? Portanto, a diferença desta barra para a maior é 8. Aliás, se contaste 4 para 12, quanto é que fica? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. É 8. Entendeste? Portanto, aqui baixas o 0, não tens nada a subtrair. 0, 8 é 8. A diferença é 8 centímetros. Resumindo, o que é que nós temos? A barra A mede 12, a B 8, a C 4 e a diferença entre a maior e a menor é de 8 centímetros. Entendeste?